Olá, pecadores, CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. A valsa. Valsas palacianas. Valsa. Legal essa valsa, né? Olha aqui. Deixa eu falar um assunto aqui. O versículo bíblico que foi usado para matar, para expulsar as almas na grande congregação. Esse versículo aí está escrito em só esse versículo. Vou lhe contar como funcionava a orgia. Está escrito em João 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Isso aqui é uma espada afiada. Isso aqui é uma espada afiada. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Essa palavra aqui, rapaz, é um perigo. Se você for usar ela indevidamente, é um perigo. É um perigo. Eu vou lhe explicar como funcionava esse modus operandi dos assassinatos de almas na congregação. Isto folhar, hoje ainda há pouco que se usa, mas isso foi no auge, na subida, quando a congregação estava subindo no auge da glória, lá pelos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, hoje não se usa pouco mais. Hoje é o contrário. Sabe o Projeto Resgate? O Projeto Resgate, para que é o Projeto Resgate? É para tentar resgatar as almas que esse versículo matou. Não o versículo, a adulteração do versículo. Porque esse versículo foi usado para isso. Então agora o Projeto Resgate está sendo usado para tentar resgatar as almas que esse versículo usado adulteradamente matou. Porque, isso aqui é um perigo, meu amigo. Você mata uma alma. É por isso que o Senhor Jesus não proibiu ninguém de falar. O que o Senhor Jesus falou é o seguinte: você tem que adquirir conhecimento e sabedoria para falar. O não julgueis é isso. Porque se você não sabe julgar, como é que você vai saber julgar se você não sabe o que é juízo? Se você não entende da lei? Se você não entende o que é certo do que é errado, como é que você vai julgar alguém? Se você não sabe o que é o joio e não sabe o que é o trigo, você sabe discernir quem é o joio e quem é o trigo? Não sabe. Mas o ministério está dizendo. Aí é que está o problema. O ministério é o pior. Porque o ministério quer o quê? A grana. E aí, não interessa quem é joio e quem é trigo. Fazendo a vontade do ministério, tá boa. Então o Senhor Jesus falou: você sabe separar o joio do trigo? Não sabe, né? Então cala a boca. Mas se você souber separar o joio do trigo, aí você fala com liberdade. Porque o conhecimento te libertará. Agora, o ministério, vossos capeta em Cristo, no púlpito, mataram muita gente, expulsaram muita gente, com esse versículo aqui, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina. Que doutrina? Que doutrina? A doutrina do ministério. Porque o ministério, eles põem tópico. Então, se você não tiver a doutrina do tópico, ou seja, não concordar com o tópico, o ministério, manda a irmandade não te saudar e não te receber em casa. Sabe que tem um ensinamento? Foi lá as RGE,
Sabe que tem um ensinamento para um CCBista pedindo em pé? Sabe? Aquele ensinamento vem uns 30 anos atrás. Então é o seguinte, se você pedir hino sentado, o ministério te põe aqui, ó, neste versículo, e fala que você é desobediente. E aí, outro CCBista vai saber que você não cumpre o ensinamento, que é pedir um hino em pé. Então você está lá no culto. Aí fala, não. Aí se você for na casa de um irmão, de outro CCBista, aí falar assim, irmão, esses ensinamentos do ministério tá tudo errado, para que isso? Precisa você se levantar para pedir um hino? Aquele, o dono da casa ali, ele vai te pôr aqui, ó. Ele vai te pôr aqui. O Ministério Cooperador vai saber que você foi na casa daquele irmão e disse que é besteira pedir ensinamento para pedir hino em pé. E aí ele vai saber, você vai no culto sem saber que o cooperador sabe que você criticou o ensinamento que era para pedir hino em pé, você achou que é besteira, não vai pedir hino em pé, vai pedir sentado, o cooperador vai saber, aí vai te enquadrar nesse aqui, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa. Então aquele dono da casa que você falou que é besteira, ensinamento para pedir hino em pé, ele vai te enquadrar nessa aqui e não vai te receber mais. E capaz, e nem tão pouco o saldeis. Então, muita gente sofreu isso aqui. Eu sofri isso aqui. Muito isso aqui. Esse versículo aqui foi usado contra mim por causa disso. Então, muita gente, isso aqui é um exemplo. Um exemplo de um ensinamento que tem na congregação de você se levantar para pedir hino. Acontece que muita gente na congregação não pede hino, por quê? Porque quando for levantar, outros levantam aí não tocam o hino. Aí a pessoa, sabe? Isso é um ensinamento básico. Isso aqui é um toque. Isso aqui servia para isso. Então você está congregado, não sabia que aquele dono da casa contou para alguém que chegou até o cooperador. O cooperador lia, vai mandar dizer, Deus tem me mostrado a palavra, o Senhor me revelou agora, segunda epístola universal do apóstolo São João, no capítulo 4 e diante. Aí, na hora da pregação, ele só vai usar esse versículo para lhe atingir. Ele vai dizer que você não está seguindo a doutrina. Só que a doutrina de merda é a merda do tópico do ensinamento e não a doutrina de Cristo. E aqui a Bíblia está dizendo a doutrina de Cristo. Mas ele vai tirar essa parte para lhe atingir. E aí, você tem duas coisas para fazer. Ou você cai fora, para de congregar, ou você se submete. E aí, submeter o quê? É não criticar mais, não comentar mais sobre tópicos, sobre ensinamentos, sem nada, não ir mais contra os santos ensinamentos do maldito Braz, ou vazar fora. E aí? Isso aqui é um exemplo. Você vê como é coisa. Isso aqui foi usado muito para isso aí. Qualquer criticazinha que você fizesse, você era enquadrado nesse aqui. Aí eles transformam a merda dos tópicos de ensinamento dele, ensinamento de costume, barba, tomar banho, barba principalmente, bigode. As irmãs era maquiagem, era base, batom, creme, pintar o cabelo, sabe? Eu vou falar sobre isso. Então, isso aqui, o Braz botava um tópico. O ministério botava um tópico. Você não gostava ou falava alguma coisa contra, você ia cair aqui. Muita gente saiu fora da congregação por causa disso. Achando que era palavra. Não, achando não. Muitas vezes sabia que aquilo lá não era de Deus. Mas viu que não tinha justiça nenhuma, aí caiu fora. Sabe? Aí caiu fora por causa disso. Eu vou dar mais exemplos aqui. Vê que é um perigo. Base, irmã organista, irmã que cortava cabelo.
não cortava cabelo. Lá pelos anos 80, lá pelos anos 90, 2000, 2010, 2015, uma irmã que cortasse a ponta do cabelo, ela podia ser, se ela fosse organista, ela podia perder o cargo de organista. Aí o que acontece? Se o cooperador, o ministério se reunia, podia não banir a irmã de uma vez, mas ficava mexendo na escala, ficava desprezando ela, jogando ela para escanteio, fazendo malabarismo para ela se tocar. E aí eles vinham com a merda da adulteração da Bíblia, sabe? Porque dizia que ela estava fora da doutrina. A pessoa não estava fora da doutrina, mas era da doutrina que eles mandaram. Só que eles liam a doutrina de Cristo. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, aí eles substituíam essa doutrina pelos os malditos ensinamentos. Aí a irmã que parou a ponta do cabelo era o suficiente para ela perder a escala no culto. Era. Aí ela não gostasse, se ela não gostava, ela vazava sozinha. O músico que desse uma folheada que desse uma folheada até fora da orquestra, na vida particular, o ministério pegava no pé de músico que desse folheada. No ensaio, se o músico desse uma folheada, você vê que até tocata era proibido. Lá pelos anos 2000, tocata era proibido. Sabe? O ministério não gostava. Agora que abriu as pernas, do tempo para cá. Mas não gostava. Então, essas coisinhas, barba a fazer por 2 dias, bigode. Então, se tudo isso era enquadrado como fora da doutrina. Só que era a doutrina da merda do ensinamento, da porcaria do ensinamento. Músico que tivesse TV em casa, músico que deixasse a sua comum congregação e fosse congregar em outra congregação, ou deixasse o seu ensaio e fosse congregar em outro ensaio, porque tinha encarregado de orquestra que ele era muito cri-crisento, sabe? Cheio de teoria. Muito músico não gostava disso. Até hoje não gosta. Muito músico não gostava. Aí se ele fosse para outro ensaio, não fosse para o ensaio do encarregado dele, ele era enquadrado nessa aqui, que estava fora da doutrina. Então o ministério usava a doutrina verdadeira, o versículo bíblico, para dizer que estava fora da doutrina, a doutrina deles. E aí você sofria vários desprezos. Vários desprezos. Você era posto como desobediente, que não cumpria com esse ensinamento, que não respeitava os servos de Deus do ministério, que não respeitava, que era desobediente, que estava fazendo pouco caso, que estava fora da doutrina, de disciplina, sabe? E aí esse versículo é usado para matar. Muita gente parou por causa disso. Dessas frescuras, sabe? E aí a pessoa se revoltava, como ela não queria explodir com o ministério mesmo, não queria mandar eles tomar no rabo, e aí a pessoa vazava fora, parava de congregar, ou ia pouco. Aí eles diziam que estava enfermo, que estava desviado, que estava parado na graça. Sabe? As irmãs usava base. Às vezes não usava pintura, mas usava base. O ancião, o cooperador do jovem, o ministério sabe, que o ministério sabe da vida da irmandade. O ministério tem os olhos deles, tem os ouvidos deles, que são os puxa-sacos, cães de caça, sabe? Aquele pessoal que sabe de tudo no meio do povo, e aí conta para o ministério, tudo. 80% do que o ministério prega, sabe pela fofoca, via fofoca. Então prega, sabe que fulano tal está brigado com a esposa, que fulano tal está brigado com o esposo, que dorme em cama separada, que estão brigados, que se a casa tem problemas entre marido e mulher, filho, filha, etc. Sabe? E aí o ministério prega baseado nisso. É por isso que o ministério não visita ninguém.
para passar, para dizer que é revelação. Então o ministério não visita ninguém por causa disso, porque tem um ensinamento. Para o ministério não visitar a Irmandade, é por isso que os vagabundos pregam para visitar, mas eles não vão. Porque eles têm um ensinamento para eles não visitar. Para passar a impressão para a Irmandade, para passar que aquilo que ele está pregando é revelação. Não é, é que ele sabe da vida do povo. E aí aquela irmã que usa uma basezinha, que cortou a ponta do cabelo, que pinta o cabelo, sabe? Todo esse pessoal caía nisso aqui. Muita gente parou, congregou pouco por causa disso. E aí, ou vocês não usava base, não usava maquiagem, não usava a pintura do cabelo, ou você aderia a isso, senão você era chamado de que está fora da doutrina. Então as outras irmãs que não faziam isso, era dito para elas, esse versículo aqui, ó, não recebais em casa. Ou seja, e nem o saudeis, justamente para desprezar. É por isso que você vira e mexe por aí, gente dizer que, eu passei por aquela irmã lá, nem me saudou, porque ela sabe de alguma coisa. Ela sabe que aquela irmã lá que deve ter cortado a ponta do cabelo, deve usar alguma base, ela sabe de alguma fofoca da irmã, por isso que ela não saudou. Era o mesmo. Você vê que nos anos 2000, impossível de você ver alguém na igreja com a tatuagem, porque era considerado ex-presidiário, ou tatuagem era manjada. Hoje, pelo projeto Resgate, está todo mundo abrindo as pernas aí. É por isso que o projeto Resgate está nessa onda, para resgatar as almas que eles mesmos expulsaram. E os filhos, os parentes daqueles CCBistas que saíram, pararam de congregar por causa disso. Por causa dessa falsa doutrina. Foram expulsos e mortos as almas, por causa esse versículo aqui usado indefinidamente. Se alguém vem ter convosco. Ou seja, está dizendo para um CCBista para não receber aquela irmã que cortou a ponta do cabelo, um organista não receber outro organista que cortou a ponta do cabelo, que usa base, que usa um cremezinho, que usa batom, que pintou o cabelo ou cortou o cabelo. Então, eles lêem a palavra e pregam só esse versículo. Aí aquela irmã lá que não faz nada disso, ela não recebe, ela despreza, ou passa na rua e não sauda. Ela não sauda para quê? Justamente para isso, para a irmã se tocar e não for na casa dela. Porque ela não quer receber, porque o ministério, o cooperador falou. Foi pregado na palavra. Foi por isso, aconteceu isso com muita gente. Inclusive comigo, principalmente comigo. Porque eu criticava abertamente, e aí o ministério dizia para não me receber. Se eu fosse visitar, não deixa nem entrar. Lembra, na pregação da palavra, irmão, não recebe esses irmãos que vai na casa dos irmãos falar do ministério, contra o ministério, falar contra a obra. Que falar contra o ministério é falar contra a obra. Mano, nem receber esses irmãos. Não receba. Falar, irmão, você veio falar contra o ministério? Não, irmão, fique em paz. Era falado isso, abertamente assim no púlpito, e eu estava no culto, para me atingir, porque eu criticava abertamente. Hoje, essa vagabundagem de projeto Resgate aí, é justamente para isso, para pegar aquelas almas que eles mesmos expulsaram. Lógico, se saía você, Deus trazia 10. O Senhor traz 10. Então, era até bom negócio, né? Nossa, se você sair, o Senhor traz 10. Então, era bom negócio para eles. Agora tá aí, Projeto Resgate. No Projeto Resgate, eles estão dizendo que aceita ex-presidiário, ex-prostituta. Olha, coisa impensável na congregação. E por que esse Projeto Resgate de merda? É porque eles estão querendo resgatar almas porque eles amam almas? Não é, meu amigo.
é dinheiro. Eles estão com medo da igreja ficar vazia, de esvaziar. Então, e aí, gente na igreja, eles acham que persuade é dar a moedinha. Não é por amor o Projeto Resgate, é por necessidade. Porque eles estão com medo, preocupados. Então agora, em São Paulo, vários lugares estão fazendo o Projeto Resgate. E aí, já marca o batismo para o final do dia, para ver se batiza esse pessoal ou traz de volta esse pessoal que parou. Por necessidade. Como diz o ditado, sapo pula. Não é porque acha bonito, não. É por necessidade. Boi com sede, bebe lama. Então o versículo, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então os tópicos, os ensinamentos de porcaria, a doutrina, falsa doutrina, em nome de Deus. Então se você não cumprisse, eles enquadravam na doutrina. Só que essa doutrina que o apóstolo está falando aqui, ele está se referindo, no contextualizando, ele está se referindo ao amor fraternal e aos falsos doutores. Não é para atingir irmão, assim, de banco. Isso aqui é justamente contra os falsos doutores, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, sabe? Então, está falando, porque quando João escreveu essa carta aqui, estava se referindo àqueles doutores lá que existiam na igreja da Grécia, na igreja da Ásia, que estavam querendo voltar a fazer circuncisão. A circuncisão do tempo de Abraão. Então o povo estava querendo fazer a circuncisão novamente. E aí os apóstolos, João, Paulo, Pedro, eles diziam, não precisa fazer circuncisão não, rapaz, que é isso? Acabou isso aí. E aí, Pedro e João e os apóstolos escreveram essas cartas. Porque o povo está querendo voltar ao tempo da circuncisão. Não precisa disso não. Esse evangelho aí é mentiroso. Voltar à circuncisão é mentiroso. Fica com esse evangelho de Cristo. E aí, por isso que João escreveu essa carta. Mas o ministério lê, aí pega só esse versículo, porque ele sabe que ali no banco tem um desafeto seu. Tem um crítico dos tópicos, tem crítico do ensinamento, tem crítico da música. Sabe? É reuniãozinha para isso, reuniãozinha para aquilo, e aí tem o nepotismo na congregação, e aí tem aquela coisa ali. Aí se você criticar ou comentar discordando, nem vou falar crítica, comentar discordando, você já é enquadrado nessa aqui, ó, se alguém venha ter convosco. Então você vai na casa de um irmão, uma irmã vai na casa de outra irmã, e aí ela comenta discordando de um tópico de ensinamento, da doutrina, daquilo outro, ela já vai cair no ouvido do cooperador do ministério, e aí o ministério que vai pregar a palavra, ele vai ler aqui e vai pregar para a igreja para não te receber, porque você está comentando, discordando de alguma coisa na obra. Esse é o versículo que matou muitas almas, que expulsou muitas almas. Lembra da televisão, né? Televisão isso também. Muito do ministério tinha TV. Muito do ministério, parente de ministério, principalmente em São Paulo, tinha bebido, tomava vinho, tomava cervejinha. Isso lá nos anos 90, 2000. Muito do ministério. Mas se você fizesse isso, você era sentado. Você era enquadrado nisso aqui como fora da doutrina. Muita irmã de ministério, mulher de ancião, cooperador, parente de ministério, principalmente São Paulo capital, lá nos anos 2000, usava brinco, cabelo cortado, maquiagem, em São Paulo, joias. Aí, esse mesmo cara que a esposa era assim,
que a família era assim, que a filha era assim, que a sogra, que a nora era assim, ele ia no interior de São Paulo e pregava doutrina. Aí quando o povo do interior de São Paulo ia congregar na capital, via as irmãs do ministério, as esposas, as filhas, as noras, toda maquiada, com joias, cabelo cortado e tudo. E aí ficava, as irmãs de São Paulo usam isso aqui. E nós aqui do interior, se cortar a ponta do cabelo, já é afastado da escala de organista. Sabe? E aí, se comentasse isso publicamente, já enquadrava nesse aqui. É brincadeira? É, rapaz, era assim que funcionava. Agora, com esse tal de projeto de resgate aí, tá todo mundo trazendo qualquer... Sabe, não tem mais... É ex-presidiário, ex-prostituta, ex de outra... Sabe, não tem mais sectário de outra denominação, vizinho, pode vir todo mundo batizar, tudo na esperança de pegar a moedinha da viúva. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Então, tudo isso, essa merda de projetinho resgate, é por necessidade, meu amigo. É tudo querendo a moedinha da viúva, é com medo da igreja esvaziar, das coletas cair, dos rendimentos. Não é nada por amor à alma. Eles estão se lixando para a alma. Então, antigamente tinha muita gente, eles abusavam. Então, saiu chega 10, então abusava. Agora a preocupação é esvaziar a igreja, então eles estão projetinho resgate. É por isso que esse povo tem que se lascar, rapaz. Até mais.